O sentimento sadio é vida para o corpo. Provérbios 14:30, a primeira parte do versículo. O sentimento sadio é vida. Mas são tantos os sentimentos e as emoções de um ser humano. Quais são os sadios? Como reconhecer? O que é sentimento? O que é emoção? Como lidar com isso? Também são habilidades que nós precisamos ensinar às nossas crianças a reconhecerem suas emoções, os sentimentos relacionados a elas e aprenderem a lidar com isso de uma forma que os sentimentos delas e os nossos sejam sadios. É sobre emoções e sentimentos o vídeo de disciplina positiva que eu vou colocar na sequência para vocês hoje. Eu acho bastante interessante a gente pensar em ensinar as nossas crianças a reconhecerem esses sentimentos e as emoções, as sensações ligadas a eles, pois isso vai facilitar com que eles consigam ter controle sobre essas emoções, que eles consigam dominar estas emoções e não ser dominados por elas. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, curte, comenta e envia para suas amigas. Essa é a dica que eu tenho para vocês no dia de hoje. Domingo que vem eu tô aqui mais uma dica de disciplina positiva especificamente para nós cristãs. E eu desejo para vocês graça e paz. É muito importante a gente ensinar para os nossos filhos a reconhecer as suas emoções e sentimentos. Nós temos falado várias vezes de como é importante que a gente os ensine uma forma de se acalmarem. Mas para que eles consigam, além de se acalmar, elaborar aquilo pelo qual eles estão passando, é importante que a gente os ensine também a reconhecer as emoções e os sentimentos. A maioria de nós confunde emoção com sentimento. Você sabe a diferença entre um e outro? A emoção, ela é um processo físico, ela é um processo neurológico. Emoção é a resposta neurológica que nós temos a algum estímulo externo. Então, a emoção ela é uma resposta neurológica e desencadeia uma série de respostas no nosso físico, uma série de sensações físicas. O sentimento é a forma como a nossa mente percebe e recebe esta emoção. As emoções são classicamente classificadas em 6 principais: tristeza, alegria, nojo, raiva, medo e surpresa. Alguns autores colocam só 5, outros 4, outros um pouco mais. Mas é importante a gente lembrar que a emoção é um processo neurológico e traz estas sensações físicas. E os sentimentos são a forma como a gente elabora essas emoções. Então, por exemplo, se a gente fica com raiva por alguma coisa que nós não conseguimos fazer, esse sentimento pode ser de frustração. Se a gente fica com raiva por alguma coisa que alguém fez pra gente, porque nós nos sentimos prejudicados, esse sentimento pode ser de amargura ou de ódio. Da mesma forma, se a gente sente alegria porque a gente está brincando, que a gente está se divertindo na piscina, esse sentimento pode ser de diversão. Se a gente sente alegria porque nós conquistamos alguma coisa que estávamos tentando, esse sentimento pode ser de êxtase, de entusiasmo. Assim, as emoções, quando elaboradas, elas podem ser representadas por uma gama de sentimentos bem ampla. E é importante que a gente leve nossos filhos a reconhecer isso, até porque muitos de nós não fomos acostumados a reconhecer estas emoções e a nominar. E é importante que a gente dê nome a elas para que a gente vá lidar com elas especificamente. Então, quando seu filho estiver tendo um dia difícil, ou uma crise de birra, ou estiver emburrado, ou o adolescente estiver mal criado, enfim,
Sempre que você estiver diante de um comportamento desafiador e que você for empatizar com o seu filho, principalmente com os menores, mas às vezes até os escolares ainda não conseguem definir exatamente suas emoções e sentimentos. Faça perguntas curiosas para ver se você consegue levá-los a essa questão de reconhecer. Tente também fazer com que eles percebam as sensações físicas relacionadas a essa emoção. Isso é importante porque a gente vai ensinando a eles que existe uma ampla variedade de sentimentos e o que os sentimentos não definem a personalidade deles. Não é porque eu estou brava agora que eu sou brava. Não é porque eu estou triste agora que eu sou triste. A gente também deve ensinar que os sentimentos e as emoções são passageiros e às vezes uma forma da gente conseguir passar por eles, vivenciá-los mais tranquilamente é se aquietar e esperar passar. Até porque a carga emocional do sentimento ela abaixa quando abaixa a resposta orgânica, que ela é imediata e intensa. Assim, a minha sugestão para vocês é que vocês se lembrem de trabalhar com as suas crianças a identificação dessas emoções, quais as sensações físicas que ela traz e quais os sentimentos associados a ela em cada circunstância, para que eles se tornem mais conscientes dos seus próprios sentimentos e emoções. Isso é um caminho para que eles sejam emocionalmente inteligentes. E a gente se vê na semana que vem.